decorrer do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 mais vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o projeto 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. Tuas cicatrizes, um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos oficialmente nessa nossa maratona de lives. Olha, presta atenção nesse aviso. Eu vou começar logo essa aula com aviso.
a gente vai fazer a maratona de lives agora em agosto. Então, todas as quartas-feiras, você tem que estar comprometido comigo aqui no canal, sempre às 20 horas. Então, ei, pega agora aí na tua agenda aí do celular, escreve aí onde você tem que escrever no seu celular ou no seu caderno e coloca assim, ó, aula quarta-feira, professor João. Porque todas as quartas-feiras sempre estaremos entrando ao vivo aqui com vocês para a gente falar sobre feridas e curativos, como a gente vai conseguir aqui cicatrizar 2 vezes mais rápido. São aulas totalmente gratuitas, então para você que está assistindo nessa qualidade, nesse benefício aqui, que é estar dentro aqui de uma qualidade audiovisual dessa magnífica, olha, turma, vocês poderiam até pagar muito caro por isso, mas eu, professor João, estou aqui com a missão de democratizar o ensino. Então, o professor João tem uma missão aqui com vocês, que é de te entregar o máximo de conteúdo possível, de forma gratuita, de forma acessível, aqui nessas aulas. Professor, essas aulas ficam salvas pelo resto da vida? Não. Durante 7 dias essas aulas ficam aqui no canal, depois eu retiro essas aulas do canal, tá? Então, assim, essas aulas só ficam salvas durante 7 dias. Então, você tem 7 dias aqui para estar se atualizando e estudando aqui conosco. Mas, para melhor proveito da aula, você tem que estar aqui toda quarta-feira às 20 horas, como sem falta. É um compromisso inegociável que você está concretizando aqui comigo, tá, turma? Então, todas as quartas-feiras iremos entrar ao vivo a partir de agora, tá? Ano passado era compromisso que não era inegociável, né? Então nesse ano a gente não fez tantas lives, mas agora estamos voltando, tá? E eu quero esse comprometimento de vocês. Mas turma, pega caneta e papel, porque nessa aula eu irei falar mais com vocês sobre os mecanismos da cicatrização. Como é que uma ferida faz para cicatrizar? Como é que é o passo a passo? Fisiologicamente, professor, que está lá no livro do Guyton, como é que você vai descomplicar aqui pra gente? É isso que eu tenho para discutir com vocês, tá? Então, ó, respira, senta, pega uma caneta e um papel e anota tudo que eu irei te falar durante essa aula, porque eu tenho certeza que você vai entender que não é você que cicatriza a ferida, bebê. Quem cicatriza a ferida é o próprio paciente. Muitas pessoas falam, bate no peito, bate assim, ó, se acha, olha, eu cicatrizo muitas feridas mais rápido. Ei, bebê, calma, quem cicatriza a ferida do paciente é o organismo dele. É fisiológico do ser humano aqui a gente conseguir cicatrizar. Se fosse por isso, aquelas lesões que você tinha quando você jogava uma bola, andava de bicicleta, vivia com o joelho todo arranhado, aquele menino todo perebento. Você era o menino perebento? Comenta aí pra mim se você era ou não o menino perebento, porque eu era. Eu vivia me machucando, eu vivia aqui com o joelho com raladuras, que é a famosa escoriações, né? Então, assim, naquela época, por vezes, minha mãe passava o metiolate da Xuxa. Quem era dessa época? Olha o professor entregando a idade. Quem era da época do metiolate da Xuxa vai saber uma dor insuportável que era aquilo, tá? Então, minha mãe cicatrizava naquela época com metiolate. Por vezes, minha mãe não utilizava era nada, turma, e a ferida cicatrizava. Por quê? Essa ferida, turma, ela vai cicatrizar por um processo fisiológico, que todo ser humano passa por esse processo, certo? Então, assim, não é um curativo milagroso que vai fazer essa ferida cicatrizar muito rápido. Não é isso, turma. É as condições favoráveis do organismo do paciente, você avaliar todas as necessidades, você dominar uma avaliação de forma correta, você dominar exames laboratoriais, você dominar curativos de forma correta, aí sim vai potencializar a cicatrização do paciente. Evitar erros que antes, se esses erros fossem cometidos, infelizmente iria prejudicar completamente a cicatrização do paciente. E nada de utilizar o metiolate da Xuxa, tá? Não faça isso jamais, turma. Então vamos lá. O que é que eu separei aqui para vocês? Por onde a gente começa, turma? A gente vai começar com uma pequena introdução. Olha só, turma. O processo da cicatrização cicatricial é comum em todas as feridas, independentemente do agente que causou. É um sistema, ó, é sistêmico e dinâmico, está diretamente relacionado às condições gerais, anote isso aí, ó, condições gerais
do paciente. Turma, quando a gente fala sobre cicatrizar feridas, a gente fala sobre identificar uma causa, tratar essa causa e assim ter resultados na cicatrização. Beleza, turma? Então, assim, como é que eu descubro? Como é, professor, que eu vou entender essa causa da ferida? Uma palavrinha-chave que vocês irão colocar agora aqui no chat. Avaliação. A avaliação do paciente com feridas, ela é inegociável, turma. Você que está assistindo aqui o professor João tem que entender de avaliação. O pessoal do Projeto X+, ele tem um método exclusivo, simples e replicável que eu ensino lá dentro para eles, tá? Mas você que ainda não é do Projeto X+, você tem que aí, ó, ralar um pouquinho, buscar em vários livros, ter dificuldade aí na hora de estudar para entender esses métodos. Diferentemente dos meus alunos que já têm ali mastigadinho pronto para eles estudarem, tá? Cicatrização de feridas consiste na perfeita coordenação da cascata de eventos celulares, turma. E aí eu falo sobre o que? Guyton. Estou falando aqui do Guyton, fisiologia. A gente vai entender aqui mais um pouquinho esses processos fisiológicos, tá? Mas aí, professor, você falou que tem causas que interferem na cicatrização do paciente. Professor, quais são essas causas que estão diretamente ligadas no paciente que vão fazer essa lesão retardar essa cicatrização? Turma, pega caneta e papel, anota cada uma delas. Primeiro de tudo, fatores locais. Quando eu estou falando de fatores locais, eu estou falando de fatores aqui, ó, na ferida, tá? Há fatores na lesão que vai impedir uma cicatrização. E por vezes esses fatores você pode identificar por exames laboratoriais. Vou te dar exemplo de 2 exames aqui, ó. PCR, que é a proteína C reativa, como também o VHS, tá? Que é a velocidade de hemossedimentação. Esses 2 exames aqui são marcadores inflamatórios. Um fala que a ferida cronificou e o outro fala que essa lesão, turma, ela pode ter um processo inflamatório ativo no momento. Quem é que fala momento? Eu falo PCR. Quando eu falo cronicidade, eu falo VHS, a depender da quantidade aqui dessa hemossedimentação que a gente pode estar identificando no paciente. Beleza, turma? Mas, professor, eu quero de forma fácil. Como é que você explica isso aí? Só no curso de exames, tá? No curso de exames laboratoriais eu falo mais sobre esses 2 exames aqui para você aplicar de forma correta na lesão. Mas quais são esses fatores locais? Turma, uma isquemia. Ó, o porquê, turma? Quando o paciente está aqui, ó, tem veia e artéria aqui indo, ó. O que leva nutriente para essa lesão é o que chamamos de sangue, turma, as hemácias. As hemácias, aquelas bonitinhas, olha, parecendo um anjo, vou escrever bem na cabeça aqui. Mas vamos lá, turma. As hemácias, ó, bonitinhas, elas levam o quê? Oxigênio, né? Elas têm O2. Elas têm também, turma, nutrientes aqui nelas. Nutrientes. Se por acaso eu tenho um processo isquêmico nessa artéria impedindo que o sangue chegue na lesão, turma, você concorda comigo que esse oxigênio e esses nutrientes que são fundamentais para a ferida, eles não conseguem chegar na lesão? Se eles não conseguem chegar na lesão de forma correta, eu tenho esse processo isquêmico, logo eu tenho um fator que interfere na cicatrização. Beleza? E como é que eu identifico, professor, essa isquemia? Você pode identificar por exames de imagem, tá? E aí a gente tem o Doppler, né, ó. O Doppler, e aí quem vai fazer é o vascular. Como também você pode fazer um teste, a enfermagem pode fazer, que é o que chamamos de ITB. Beleza, turma? Então assim a gente consegue identificar processos isquêmicos aqui na ferida. Outro ponto, fator local, você concorda comigo, que é a infecção. E aí, quem é aluno aqui do professor João, já sabe que, como é que eu vou avaliar essa infecção? Porque toda infecção, ela é forte. Forte é o mnemônico que a gente utiliza para avaliar a ferida infectada. Aí já anota, ó, você vai anotar assim, ó, forte, tá? F, sinais flogísticos, opa, que é um O, de odor, tá? Você vai avaliar se a ferida tem odor. R, retardo na cicatrização. Retardo, que é um P, né? Eita, professor, faltou aula de gramática.
O T vai ser tecido desvitalizado. E o E vai ser um exudato ali, exudato sobre a ferida, tá? E esse exudato, ele está de forma elevada, tá? Forte é um mnemônico para você avaliar se a ferida está infectada. Você vai avaliar também se tem corpos estranhos. Prof, qual é o corpo estranho mais comum que tem na ferida? Ganhou um bombom quem acertar aqui nessa live. Um corpo estranho bem comum presente no leito de uma ferida. Começa com G, termina com E. Começa com G, termina com E. Corpo estranho, que fica na ferida. Professor, qual é esse corpo estranho, pelo amor de Deus, professor? Eu não sei. Não, professor. Turma, gaze. Olha, põe aí na tua cabeça. Eu vou avaliar o fiapo de gaze. Escreve, de preferência escreve aí no teu caderno. Vou avaliar os fiapos de gases. Por quê, turma? Quando você realiza uma limpeza da ferida ou remove o curativo anterior, muitos profissionais não retiram o curativo anterior de forma correta, fica aqueles fiapinhos de gases sobre a ferida, causando um corpo estranho, e esse corpo estranho causa edema e infecção. Fator o quê? Local dentro da ferida, tá? Outro ponto também, que a pressão tecidual é elevada. Então, assim, eu tenho úlceras hipertensivas, quando a pressão arterial desse paciente está bem elevada, turma, infelizmente também dificultam uma cicatrização. É o nome de uma úlcera que a gente chama de... Ixi, eu não vou chutar não, me esqueci o nome da úlcera aqui. Mas anotem aí como úlcera hipertensiva, tá, turma? Então, assim... pressão arterial a gente deve também avaliar nesse paciente. Olha só um case de sucesso dentro do projeto 2x+, da minha aluna Edvigens. Olha aí, turma, o que ela fala. Úlcera venosa, paciente 78 anos, pressão, ó, ele tem hipertensão arterial sistêmica e ele tem uma úlcera há 23 anos. Talvez tenha alunos aqui que estão assistindo essa aula que tem 23 anos. Esse paciente tem 23 anos só de ferida, tá, turma? E olha só, o em uso de DAC, né, que é o cloreto de diaquilcarbamoil, que é uma tecnologia que a gente utiliza para feridas infectadas, e ela associou o DAC com a bota de UNA, tá? Troca a cada 5 dias. Turma, primeiro dia, primeira aplicação. Olha só como é que está o tecido. Olha só como é que a ferida já contraiu em comparação à outra. Descobriu a causa, controlou a hipertensão, utilizou o controle de infecção. Tudo ao mesmo tempo. Tudo aquilo ali que eu falei anteriormente. Olha só o resultado. Em uma primeira troca, em 5 dias, de uma foto para outra. Tecido granulado, ferida mais fechada e possivelmente a Edvigens vai fechar uma ferida que há 23 anos não fechava. Olha só o que ela fala aqui também. Vou ficar aqui, ó. Deixa eu ver aqui porque eu estou bem no meio, o professor vacilou. Mas olha aí, lê comigo, ó. Paciente já não refere dor, sente o membro mais leve, evolução em 38 dias. Uma úlcera antes que há 23 anos não fechava, agora em 38 dias você já tem resultado. Ela descobriu a causa, utilizou as necessidades, avaliou exames laboratoriais, utilizou curativos de forma adequada e obteve esse resultado. Agora eu te pergunto, você que está assistindo minha aula, você domina as tecnologias como também exames laboratoriais em tratamento de feridas? Como é que eu vou saber os mecanismos de cicatrização se eu nem entendo isso? Como é que eu vou escolher um curativo conforme a necessidade da ferida se eu não sei nem a necessidade e nem sei escolher o curativo? Por vezes, a necessidade da ferida está escondida no exame laboratorial. E como é que eu vou descobrir no exame laboratorial? Interpretando o bebê. Talvez você, lá no seu primeiro semestre da faculdade, quando você entrou na enfermagem, onde todo mundo te pedia para avaliar exames, não é isso? Eu sei que todo mundo da enfermagem passou por isso. Todo mundo chegava com um hemogramazinho lá para você avaliar. Você, sem saber de nada, olhava as referências e falava só que estava normal. Não era isso? Olha, não esconde não, bebê, que eu sei. Eu sei o que você fez no verão passado, tá? Eu sei que você pegava o hemograma, avaliava só as referências e falava para o paciente que estava ok. Mas não é assim que a gente avalia exames laboratoriais. O que um hematócrito
elevado pode interferir na cicatrização? Eu te falo, um hematócrito elevado pode ter coagulopatias, pode formar trombos nesse paciente, pode formar isquemias. Ei, olhei referência? Não. E se você for me perguntar qual é a referência do hematócrito elevado, eu também nem sei. Sabe por quê? Porque a referência depende de laboratório para laboratório. Então, nem sei te determinar o valor de referência de um hematócrito. Mas eu sei se ele estiver elevado, corre o risco de ter isquemia, corre o risco de ter coagulopatias e impedir essa cicatrização. É assim que funciona uma avaliação de exames laboratoriais de forma correta, tá? Mas temos também fatores sistêmicos. E quando a gente fala de fatores sistêmicos das fases de cicatrização, que vão impedir aqui esse processo de cicatrização, eu estou falando de fatores que vão envolver todo esse corpício, todo o corpício aqui do professor e do seu paciente vão estar envolvidos. Por exemplo, uma diabetes mellitus descompensada, eu vou até anotar aqui, bebê, olha, anota aí, não é porque o paciente tem diabetes, não. Ela precisa estar, ó, descompensada para que ocorra um processo de cicatrização retardada. Então, essa diabetes controlada, eu tenho aqui uma cicatrização normal, como qualquer outro paciente. Agora, se essa diabetes estiver descompensada, turma, o paciente não consegue cicatrizar, não. Deficiências de vitaminas. Aí eu vou te puxar lá a tabela periódica. Será se o paciente de vitaminas e minerais essenciais para o seu corpo, ele está ingerindo de forma adequada? Será se por vezes ele não precisa de uma suplementação para melhorar a nutrição? Melhorando a nutrição, eu consiga evoluir na cicatrização? Um hipotireoidismo, doenças hereditárias, alteração na coagulação, onde é que eu vejo? Exame laboratorial. Sabe avaliar? Fala aí para mim, fala. Sabe avaliar exames? Seja sincero, turma. Seja sincero com você. Hoje, olha o professor saindo da tela. Hoje, você sabe avaliar exames? Mas quando eu falar avaliar, não é olhar referência, não. É saber o que aquilo ali repercute no teu paciente que vai evitar uma cicatrização. E como você vai fazer para evitar e melhorar essa cicatrização com base nos exames. Idade interfere bastante, tá, turma? Idade interfere bastante. Exemplo, um paciente idoso que já está cansado, cheio de comorbidades, diabetes, hipertensão, colesterol, que mais? O paciente já tem uma farmácia dentro de casa tomando remédio, que tem uma lesão. Esse paciente ele vai demorar para cicatrizar, bebê. Diferentemente daquele bebezinho, de você com 5 anos de idade, com a bochechinha gordinha, fofinha. Parece aquele bonequinho Michelin, né? Aquele bonequinho Michelin cicatrizam a lesão bem rapidinho. Então a idade também interfere. Pacientes que têm uma infecção generalizada, a famosa sepsis, também influencia. Insuficiência hepática e renal também influencia. Insuficiência respiratória, indubitável, bebê. Por quê? Porque quem leva oxigênio é as hemácias. Se as hemácias não tiverem com oxigênio ali adequado, como é que essa ferida vai cicatrizar? Não vai, bebê. Então aqui, onde é que ocorrem as minhas trocas gasosas? Na minha respiração. Então, se eu tenho alguma doença ou alguma insuficiência respiratória, esse paciente também vai ter dificuldade para cicatrizar uma ferida. Tudo está interligado, bebê. Olha só, tabagismo. E aí, lá onde que eu trabalho, turma, que é numa emergência vascular aqui da minha cidade, tem algo muito interessante que eu encontro nos pacientes. Eu costumo falar que geralmente eles chegam com um checklist. Como assim, professor? Um checklist. Eles chegam hipertenso, eles chegam diabéticos e a maioria fuma. Inclusive, no meu último plantão, foi muito engraçado, turma. Chegou um paciente lá pra mim, né? Perguntando informações e tal. Mas ele chegou consigo um cheiro de cigarro tão grande. Aí eu puxei ele no canto, né? Eu falei assim: ei, fulano, tu tá fumando aqui no hospital? Ele disse: não, que é isso? Eu não tô fumando, não. E esse cheiro? Vem de onde? Não, mas não fui eu que fumei, não sei o quê. Fulano, está fumando ou não está fumando?
Aí eu puxei, fiz um medo, porque lá tem vários cilindros de oxigênio, tem as réguas de oxigênio, né? Aí eu falei, fulano, tá vendo essas réguas aí, ó? Tá vendo? Tem até 2 pacientes ali em oxigênio, né? Sabia que se você fumar, o fogo vai pra ali e vai matar nós tudinho aqui. Todo mundo vai pegar fogo. Eles, não, meu Deus do céu. Aí eu achei engraçado, sabe por quê? Os acompanhantes olhando. Todo mundo olhou assim, ó. Meu Deus, Deus defenda, Deus nos livrar daqui. Mas sabe o que é bom? Porque agora os acompanhantes dos outros vão ficar olhando pra ele. Vão ficar olhando se ele tá fumando ou não, porque ninguém quer pegar fogo ali. E assim, de fato, pode acontecer, turma. Onde já se viu uma pessoa fumar dentro de um hospital, turma? O vício é tão grande, o tabagismo extrapola aqui a racionalidade do paciente. O paciente fica irracional, é incrível, turma. Como é que pode, né, um negócio desse? Eu fico besta com isso, tá? Olha só, a desnutrição, e aí a gente vai aqui para as deficiências de vitaminas e o uso também de corticoides também podem influenciar numa cicatrização. O que são isso? O que é isso? É fatores sistêmicos, bebês. São fatores sistêmicos que interferem na cicatrização dos nossos pacientes. E aí, como eu falei do cigarro, ó, eu trouxe estudos para vocês. Estudos experimentais comprovam que a nicotina compromete o processo de cicatrização. O porquê, turma? A nicotina, ela vai causar, quando o paciente fuma, o que chamamos de vasoconstrição. Então, o vaso do paciente que era assim, fica aqui, ó, fechadinho. Então, concordam comigo que o sangue, que antes passava aqui, passa em menor quantidade agora? Se ele passa em menor quantidade, ele não tem oxigênio suficiente, não tem nutrientes suficientes naquela lesão e, infelizmente, vai o quê? Retardar o processo de cicatrização, bebê. Nicotina. Inclusive, vai, tira um print, me marca aí nas redes sociais. Tira, vai. Tá bonito esse slide, tá? Tirando o cigarro, né? Tira. Tirou? Pronto, beleza. Olha só, turma, outro dado que eu trago aqui para vocês sobre a desnutrição proteica. Um paciente, para cicatrizar uma ferida, ele precisa de uma dieta hiperproteica e hipercalórica, mas de forma controlada. Porque quando eu falo de uma dieta hipercalórica para um paciente diabético, aí já não pode. E geralmente, esses pacientes que têm uma diabetes descompensada, turma, são idosos. Então, assim, eu tenho que controlar essa nutrição de forma adequada para esse paciente, porque, infelizmente, pode prejudicar. Por vezes, o paciente fala assim, não, doutor, eu não estou comendo mais açúcar, não. Eu não tô aqui mais comendo aquele doce. Mas quando a gente vai ver a pratada de arroz, ó, tá aqui, ó, aquele pratão de pedreiro, o paciente aqui, ó, nheco, 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 nheco. Quando vai ver aquele arroz que tá ali naquele prato, vira carboidrato, bebê. E carboidrato se transforma em glicose no nosso corpo. Olha só a aula de bioquímica chegando, meu Deus. Esse era o momento que eu odiava na faculdade. Mas eu só quero que você entenda isso, que glicose vem dos carboidratos, que vem da alimentação. Se eu tenho muita glicose na minha corrente sanguínea, eu produzo mais insulina. Por vezes, essa insulina produzida não é suficiente para a quantidade de glicose ali na corrente sanguínea. E aí eu vou fazer aquele teste. Pico aqui o dedo do paciente, tá? Piquei, pá. Vou fazer o teste aqui da glicemia ao acaso. O paciente está com a hiperglicemia. Por quê, bebê? Porque comeu muito carboidrato, anjo. Entendeu, meu anjinho? Então, assim, cuidado com a alimentação do paciente. Principalmente esses pacientes que têm muitas comorbidades, tá? E aí, turma, o mecanismo de cicatrização que a gente vai estar conversando nesse exato momento. E aí eu vou te dar 2 referências, tá? A referência para o concurseiro e a referência para você, que trabalha com feridas e quer cicatrizar uma ferida mais rápido. Então vem comigo, vem. 2 referências. Primeiro, tem uma referência que é essa, que eu trago aqui para vocês, que ele vai falar que o processo de cicatrização vai vir por 3 fases: inflamatória, proliferativa e de remodelação ou maturação. Há literaturas que vão falar que são 4 fases. Fases de hemostasia, onde para o sangue, fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação. 4 fases.
3 fases, 4 fases. Prof, qual é a referência que eu vou seguir? Para concurso, essa aqui, tá, bebê? Geralmente é essa daqui que vai cair em concurso. Ah, professor, mas aprendi com você que tem a fase de hemostasia. Concurso, ó, concurso. Agora, se eu vou falar com pessoas que não são concurseiras, mas estão aqui para buscar conhecimentos, para aplicar em suas práticas, para ficar dominando mais ainda feridas e curativos, a gente vai falar de 4. Acrescenta só aí a fase de hemostasia. Então, assim, eu tenho essas 4 fases para uma ferida cicatrizar. Primeira fase, eu tenho a fase de hemostasia, onde a ferida está sangrando. Rompi a pele, bebê. Rompeu, né? Corri. Tava ali fazendo aquela maratona, tava ali. Agora o pessoal tá viciado em correr, né? Tava ali correndo, caí. Opa! No que eu caí, arranhou meu joelho, professor. E agora, meu joelho? Olha, professor, olha, meu joelho tá machucado. E agora, o que é que eu faço? Tá sangrando, né? Então, o teu corpo ele vai trabalhar nesse exato momento para conter esse sangramento, para parar. Quando ele para o sangramento, agora ele tem que controlar possíveis infecções e possíveis corpos estranhos, possíveis bactérias que lá no solo, que você arrastou o joelho correndo, né, estão agora na sua corrente sanguínea. Aí eu vou ter a fase inflamatória, onde eu vou ter o que chamamos de movimentação leucocitária, o que chamamos de quimiotaxia. Professor, o que é a quimiotaxia? É o movimento dos leucócitos. E o que é os movimentos dos leucócitos? A quimiotaxia. Os leucócitos vão chegar lá na ferida para conter aquelas bactérias que estão lá loucas, que estão lá do asfalto, né? Que você está correndo aí na maratona de 5 km, chega, vem aqui, ó, com a medalha zona, com a blusinha, tudo assim. Hoje é moda, né, isso aí. E aí depois, turma, a ferida vai começar a cicatrizar. Aí eu tenho a fase proliferativa. Fase proliferativa, eu vou ter um tecido bem comum na ferida, que é um tecido de granulação, tá? Esse tecido é o que a gente quer, é o bebezinho da cicatrização, ele até chora por vezes, mas chora sangue daquele enfermeiro que tem a mão pesada, que acaba machucando o tecido de granulação. Voltando para a fase de hemostasia, aí o tecido de granulação chora. E ele não pode chorar não, bebê. Quando a criança chora, o que é que a gente faz? Tenta fazer a criança parar de chorar. Então assim, tecido de granulação não pode machucar. Ele é um bebê da cicatrização. A gente vai falar de cada fase. E eu tenho a última fase, que é a fase de remodelação. A fase onde que eu tenho um tecido de epitelização. É uma fase mais duradoura. Qual é a fase, professor, que dura mais? Fase de remodelação. Sabe por quê, turma? Certa vez eu estava no posto, aí eu peguei um paciente, né? Esse paciente, ele tinha sido entubado na época do Covid e tudo mais. E aí esse paciente, ele já tinha cicatrizado a lesão por pressão em região sacral, beleza? Já essa lesão cicatrizada, ele disse que quando ele sentava, vou pegar uma cadeira aqui, ó. A cadeira do professor João. Ele falou o quê? Quando ele sentava, ó, sentei. Ele falou que quando ele sentava, turma, ele sentia um incômodo aonde? Na bunda, aqui, ó, no bumbum. O porquê? Porque aquele tecido que foi regenerado, turma, ele demora um pouco para ter, por exemplo, ele demora mais um pouco para ter sua resistência. E por vezes esse tecido de epitelização, o tecido cicatrizado, ele vai demorar até 2 anos para ter pelo menos 80% regenerado ou 80% mais próximo da pele. E mesmo assim não vai chegar próximo à pele. Então esse paciente que sentava na cadeira e sentia incômodo é porque aquele tecido, né, ainda não estava totalmente regenerado. Poxa, na época era final de 2020, a pandemia estava lá nos seus finalzinhos, né, das ondas aí que tinha, nem lembro mais, mas tinham várias ondas aí da pandemia. E aí esse paciente teve Covid recente, a lesão cicatrizada recente, era óbvio que ele ia sentir esse incômodo. O que é que o professor não faz, né, para vocês entenderem as coisas? Vocês não me valorizam, né? Vocês me valorizam. Ei, estão gostando da aula? Hoje eu tô animado. Geralmente eu tô animado não, mas é porque eu recebi muitas notícias boas hoje. Recebi... Maria. Eu queria compartilhar tudo com vocês, mas nem tudo eu posso compartilhar. Segredo. Mas e aí, estão gostando da aula? Estão gostando? Compartilha, vai, turma. Compartilha essa live aí com mais pessoas, deixa o like na aula, se inscreve no canal, porque
porque isso é importante, a gente entende que esse conteúdo está sendo de qualidade, que a gente está entregando algo diferenciado, está entregando algo aqui realmente que agrega valor de verdade nos teus conhecimentos. Seja você acadêmico, técnico, seja você já enfermeiro, você que atende aí a domicílio, tudo isso a gente faz para ajudar cada um de vocês. Beleza? Beleza, turma? Tirou o print? Tirou o print? Tirou, né? Beleza. Tirar o print no momento que você mais está gostando da aula. Vamos falar da primeira fase. Fase de hemostasia. Professor, o que ocorre nessa fase? Vamos lá, que eu gosto de fazer uma enfermagem desenhada. Turma, seguinte, vou até trazer minha mesinha mais pra cá, pra eu ficar mais confortável pra cá. Ó. Isso, olha aí, coisa linda. Vamos lá, turma, seguinte, quando ocorre uma lesão, né, ó, fica assim no paciente, ó, a lesão está sangrando, saindo muito sangue. O que ocorre, turma? Você concorda comigo que o vaso antes que era assim, ó, o vaso foi rompido e tá aberto, tá saindo muito sangue. Muito sangue aqui. Agora, sabe o que o meu corpo vai fazer? Vai fazer isso aqui com esse vaso. Olha só, ele agora tá mais fininho, né, turma? Vasoconstrição. Por quê? Porque a quantidade de sangue agora que vai sair vai ser menor. Então, assim, fase de hemostasia vai ter uma característica muito importante, que é a vasoconstrição. Constrição. Nessa fase também, eu vou ter algumas vitaminas. Eu vou ter uma vitamina K, que vai ajudar aqui na cascata de coagulação, tá? E eu vou ter também um íon chamado cálcio, tá? Íon chamado cálcio. Os dois participam do que chamamos de cascata de coagulação, beleza? E aí eu te pergunto, o cálcio, você encontra em qual curativo? Alunos que estão no curso intensivo de curativos especiais têm a obrigação de responder agora. Não pode errar. Um curativo que tem cálcio é o que chamamos de alginato de... Olha aí o nome? Cálcio. Cálcio. Então aqui, turma, na fase de hemostasia, o meu corpo ele vai trabalhar para parar o sangramento. Ele vai fazer um tampão de coagulativo e esse sangue que estava aqui, ele vai ter que parar. Eu faço uma vasoconstrição, diminuo esse sangue sair e ainda crio um tampão, tá? Fica assim, ó. Então todo mundo faz assim em casa, ó. Tá aqui, ó, tá aberto, fechou e fase de hemostasia para vocês. Eu não acredito que eu fiz isso não, turma. Vamos lá. É bom que vocês aprendem, ó. De novo, fase de hemostasia. O vaso está aberto, vai ter uma vasoconstrição, vou ter vitaminas, ó, vou ter vitamina K e cálcio, tá? Vasoconstrição e eu vou ter na cascata de coagulação tampão coagulativo. E aí, ó, os três componentes juntos vou parar o sangramento. Nunca mais vocês esquecem essa fase de hemostasia. É importante ou não é? Demais, tá? Demais. Mas vamos lá agora falar sério, né? Essa fase, turma, ela ocorre imediatamente após a lesão, tá? Vai ter uma vasoconstrição, principalmente pelo tromboxana e a prostaglandinas. Eita, faltando sair. O endotélio lesado e as plaquetas estimulam a cascata de coagulação, beleza? Como também eu tenho os glândulos liberados das plaquetas que contêm um fator de crescimento beta que atrai os neutrófilos, tá? Os neutrófilos, turma, eles são os primeiros a chegar na ferida para fagocitar alguns anticorpos estranhos, bactérias que estão ali sobre o leito daquela lesão, tá? Então, fase de hemostasia, eu paro o sangramento. E aí, falando de exames laboratoriais, um exame muito importante para a gente estar avaliando é as plaquetas, tá? Plaquetas é importante. Fase inflamatória. Lembra que os neutrófilos... Cadê aqui meu pincel, meu Deus? Tá aqui. Lembra que eu tenho uma lesão, ela já parou o sangramento. Lembra que lá na fase de hemostasia eu chamei os neutrófilos? Então os neutrófilos agora ó, estão aqui, ó, ao redor da ferida. Loucos, desesperados para entrar no leito da lesão e fagocitar micro-organismos. Porém, eles encontraram o quê?
uma vasoconstrição. Então, esse vaso ele vai ter que abrir para que esses neutrófilos entrem na ferida, tá? Então, aqui na fase inflamatória, eu vou ter uma vasodilatação. E lembra que eu estou cheio de neutrófilos ao redor da ferida? Eu tenho esse processo que a gente chama de quimiotaxia. Quimiotaxia, que é essa movimentação leucocitária. Então, se eles estão ao redor da ferida, eu vou ter o que chamamos de edema. Eu vou ter o que chamamos de eritema, que são sinais flogísticos, bebê. Então, fase inflamatória, eu vou ter esses sinais flogísticos, por quê? Porque os meus neutrófilos e os meus leucócitos estão desesperados, loucos para adentrarem dentro da ferida. Então, eu vou ter a presença de sinais flogísticos. A fase inflamatória, ela tem que ocorrer na ferida, turma. Porque tem que ocorrer essa vasodilatação. Essa fase inflamatória, ela não pode ser prorrogada não, turma. Demorar muita lesão nessa fase, muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Ó, fase inflamatória. Eu vou ter a resposta inflamatória, tá? Ó, que se inicia com a vasodilatação. Lembra a vasodilatação que eu falei para vocês? Aumenta a permeabilidade vascular, ou seja, os vasos ficam mais permeáveis para que os meus neutrófilos, os meus leucócitos adentrem na lesão, que chamamos de quimiotaxia, bebê. É assim que ocorre essa fase inflamatória. E aí os meus neutrófilos, como eu falei para vocês, eles são os primeiros a chegarem e eles se concentram na ferida em maior concentração nas primeiras 24 horas após a ferida. São atraídos por substâncias quimiostáticas, então é por isso que vem o nome de quimiotaxia, e são liberadas pelas plaquetas. Beleza, turma? É assim que ocorre essa minha fase inflamatória. Olha só aqui meu gráfico, ó. Quem vem primeiro? Neutrófilo, depois vem os macrófagos, depois vem aqui os meus fibroblastos, os meus linfócitos, enfim, é assim que ocorre a nossa fase. Os neutrófilos, eles vão aderir na parede do endotélio, mediante essa ligação, que são esses receptores. Os neutrófilos produzem radicais livres, que auxiliam na destruição, bacteriana. Então, essa fase inflamatória, ela é importantíssima para acontecer, para ter esse controle bacteriano nas primeiras horas que abriu aquele tecido. Turma, a nossa pele, ela serve como proteção. Se por acaso essa pele abrir, a pele abriu, turma, então as bactérias que estão aqui sobre a minha pele, elas vão adentrar nesses tecidos e vão causar infecções. Uma infecção bem comum vindo da pele é o que chamamos de erisipele. Olha só, eu estou ligando fase inflamatória, estou ligando anatomia e estou ligando um tipo de ferida. Rapaz, vocês não vão ter uma aula como essa nunca mais. É por isso, deixa um like, compartilha a aula e segue o canal para perder todos esses conteúdos. E toda quarta-feira estarei aqui no mesmo canal apresentando esse show para cada um de vocês. Beleza, turma? Vou ter também os macrófagos. Agora os macrófagos, lembra do Pac-Man, tá? Os macrófagos, eles migram para a ferida, principalmente após 48 a 96 horas. São as principais células antes dos fibroblastos migrarem e iniciarem essa reptilização. Tem um papel importantíssimo no término do desbridamento, tá? Desbridamento, remoção de tecidos desvitalizados sobre aquela lesão, tá? Então, assim, além disso, esses macrófagos, eles vão fazer um papel muito importante na angiogênese. Prof, o que é a angiogênese? Anjo, quando a gente vê esse termo técnico, anjo, a gente fala sobre vaso. Gênese, início. Então eu tenho a formação de novos vasos. Lembra aquele livro de Gênesis que a gente lê na Bíblia? O livro de Gênesis fala o quê? O início de tudo. Então a formação, a criação. Eu tenho a criação de novos vasos. Vou ter também a fibroplasia e a síntese da matriz celular, fundamentais para a transição para a fase proliferativa, que a característica dela é o tecido de granulação. Mas aí eu deixo uma pergunta aí para vocês. Te falei que fase inflamatória tem sinais flogísticos, né? E tu aprendeu na faculdade que sinais flogísticos
É a mesma coisa de infecção. Professor, e qual a diferença? Fase inflamatória ou ferida infectada? O que difere de ambas agora? Como é que eu vou saber diferenciar? Alguém sabe? Comenta aí no chat. Comenta aí no chat. Quero ver se alguém sabe. Quero ver. Comenta aí. Qual a diferença? Fase inflamatória para infectada. As duas têm sinais flogísticos, as duas têm movimentação leucocitária, as duas têm bactérias. E aí? Qual a diferença? Nada? Boa. Turma, ei, fala baixinho aqui, ó. E vou escrever pra vocês. Não esquece não, tá? Ó. O que é que tá escrito aqui? Que é? Tempo. A diferença é o tempo. A ferida, turma, ela não pode ficar muito tempo na fase inflamatória, não. É uma fase importante, mas é um processo na hora da cicatrização de feridas. Se ela para na fase inflamatória, esses sinais flogísticos vão piorar cada vez mais e a ferida passa de inflamatória para infectada. Então, assim, o tempo aqui é fundamental na hora que a gente está falando sobre fase de cicatrização. Então, assim, um tempo aqui superior a 48 horas, que essa fase inflamatória pode ficar, essa lesão ela já pode estar entrando em uma fase de uma ferida infectada, tá, turma? Então é assim que a gente vai entender essa fase de inflamatória. E aí eu tenho também a fase que chamamos de fase proliferativa, que ela, a característica dela é o quê? A formação do tecido de granulação. Olha aí, coisa linda. A epitelização ocorre na seguinte fase, turma. Lembra que os meus macrófagos vão preparar o leito ali de forma adequada para estimular a angiogênese? Então, eu tenho novos vasos se formando ali. Se eu tenho novos vasos se formando, esses novos vasos levam o quê? Sangue e oxigênio e nutrientes. Esse sangue e nutrientes são fundamentais para a formação do tecido. Olha aí como é fácil. Então, assim, eu vou ter aqui a membrana basal estiver intacta, as células epiteliais migram em direção superior às camadas normais da epiderme e são restauradas em 3 dias. Então, assim, o tecido de granulação ele tende a ser a última fase e eu vou conseguir fechar essa ferida mais rápido, tá? Membrana basal for lesionada, as células epiteliais das bordas da ferida começam a se proliferar na tentativa de restabelecer essa barreira protetora. Ou seja, a ferida tá ali, batalhando, tá lutando, tá trabalhando, tá ali parando o sangramento, tá passando pela fase inflamatória, tá chegando na fase proliferativa e o enfermeiro lá machucando a ferida toda vez que vai trocar o curativo. Sabe por que isso acontece, Tom? A ferida tá lá, formando novos vasos, tá lá passando para a fase inflamatória. O enfermeiro tá machucando, a ferida tá voltando lá para a fase de hemostasia, para parar o sangramento e fazer tudo de novo. Então, ferida não pode estar sangrando. Ferida que sangra, você está voltando, retardando nas fases de cicatrização. Beleza, turma? Então, fase proliferativa é constituída por essas etapas fundamentais, que é a epitelização, angiogênese, que é a formação de novos vasos, formação do tecido de granulação e o depósito de colágeno, que vai dar essa resistência a esse tecido de granulação. Beleza, turma? E aí a angiogênese estimula o fator da necrose tumoral, que é caracterizada pelas migrações das células endoteliais formando capilares. Ou seja, resumindo de forma básica, angiogênese forma novos vasos, forma novos capilares. Esses capilares vão levar nutrientes e oxigênio para a ferida, tá? E aí eu tenho essa formação do tecido de granulação. E aqui também, turma, ocorre o que chamamos da contração da ferida. Porque eu tenho aqui enzimas que vão estimular os fibroblastos a produzirem colágeno tipo 1, que vão se transformar em miofibroblastos, que vão promover a contração da ferida. Tá? Então, assim, esse colágeno tipo 1, ele vai também ajudar nessa contração da ferida. E lembra, uma úlcera, uma ferida que tem tecido de granulação, ela vai cicatrizar das bordas para o centro de baixo
para cima. É por isso que eu tenho a contração da ferida. Por que eu tenho a contração da ferida? Porque eu tenho colágeno tipo 1 e eu tenho o miofibroblastos, que vão ajudar na contração. Ficou fácil? Ficou fácil? Simples e fácil para vocês. E aí a fase de modelação ou fase de maturação. Nessa fase, turma, ela é caracterizada por esse depósito de colágeno. E lembra, o colágeno, turma, ele dá resistência. Exemplo, se eu puxar minha pele, todo mundo puxa a pele aí junto comigo. Puxa. Tá puxando? Puxa. Ó, eu não tô vendo tu puxar não. Só se você tirar um print e me marcar nas redes sociais puxando a pele. Vai lá, puxa a pele. Quando você puxa, concorda comigo que você consegue puxar até certo ponto e desse certo ponto você não consegue puxar mais? Isso aqui é a resistência provida do colágeno, tá? Então, assim, essa resistência quem dá colágeno, beleza? Mas, professor, eu tô puxando, é um elástico. É o Doutor Fantástico aí do Quarteto Fantástico. Não, bebê, você não é isso aí não. Nem vá tentar se esticar igual ele, não. Dá não, tá? E aí eu tenho a reorganização da nova matriz, que é importante aqui nesse tecido, tá? E aí, turma, como eu falei para vocês, ó, uma ferida cicatrizada, ela jamais retornará 100% daquela estrutura que era antes da nossa pele. Ela vai ser atingida em torno de 80% após 3 meses. Então, a pele ali que foi regenerada, ela nunca mais será a mesma pele. Ela nunca mais terá a mesma resistência, ela nunca mais será a mesma coisa, né? Por isso que temos as famosas cicatrizes. Fosse por isso, a gente não tinha cicatriz, a pele seria a mesma. Você concorda que, por vezes, a cicatriz nem cria pelo mais naquela região. Então, algumas funções da pele é perdida, tá? E quando eu falo de cicatriz, eu tenho 2 tipos de cicatrizes para vocês, que é a famosa queiloide e a cicatriz hipertrófica. E talvez você que está assistindo a nossa aula hoje, talvez você tenha entendido ou tenha um conhecimento aí prévio sobre que toda cicatriz é queiloide. E não é, tá? Não, nem toda cicatriz é queiloide não, turma. Queiloide é uma complicação da cicatriz. Não é porque é cicatriz que é queiloide. Temos a cicatriz hipertrófica, cicatriz normal, cicatriz alargada. Tem vários tipos de cicatrizes aqui para vocês. Olha só a diferença. Uma cicatriz hipertrófica, turma, ela só vai ter, além do nível ali da pele, ela vai subir um pouquinho a mais. É uma cicatriz endurecida, tá? Mas que não há tantas complicações, a gente consegue tratar aqui com fitas de silicone. Já a queiloide, que é essa daqui, turma, é uma complicação severa, que por vezes vai precisar de cirurgia para remover, tá? Então essa é a diferença. Queiloide e cicatriz hipertrófica são distúrbios da cicatriz, diferentes pelo comportamento clínico. Queiloide ultrapassa os limites da incisão quando as cicatrizes são hipertróficas, permanecem confinadas aos limites da incisão. Mas qual é o fator que vai determinar aqui também? Turma, excesso de colágeno. Quando esse paciente ele produz muito colágeno sobre aquela cicatriz, ela vai começar a elevar ao nível da pele. Vai ter a famosa queiloide ou vai ter a hipertrófica. Tratamento hipertrófica, fita de silicone. Tratamento de queiloide, por vezes cirúrgico, tá, turma? Então, assim que vai acontecer. Ambas são decorrentes de uma resposta inflamatória excessiva durante a cicatrização, com perda ou controle da síntese de degradação. Além dos fatores implicados a patogênese, como trauma, disfunção, o aumento dos fatores de crescimento e umas citocinas que diminuem a apoptose. São mais comuns em negros e em orientais, tá? Então, assim, essas complicações são mais comuns nesses públicos, tá, turma? E aí, nós brasileiros somos uma mistura de vários povos, é óbvio que a gente pode ter aqui também essas complicações. E aí, turma, a gente aprendeu durante essa aula toda que a ferida ela passa por um processo de cicatrização. Ela vai passar por fases e essas fases têm que ser respeitadas para que ocorra uma cicatrização de forma adequada no leito da ferida. Primeira fase que a gente discutiu, fase de hemostasia. Segunda fase, fase inflamatória. Terceira fase,
fase proliferativa, e quarta fase, fase de remodelação. Lembrando que para concursos, a fase de hemostasia dificilmente aparece para vocês. Só da inflamatória para frente. Ficou fácil? Ficou fácil de entender que não é você, bebê, que vai cicatrizar a ferida, que é um processo fisiológico. A gente tem que identificar realmente a causa, escolher o curativo ideal. Como é que eu identifico uma causa de forma certa na lesão? Exames laboratoriais. Como é que eu posso otimizar uma cicatrização com curativos de forma adequada? Pergunto, você que está aqui hoje, até esse momento, nessa quarta-feira, assistindo minha aula, você domina curativos, como também domina exames laboratoriais? São 2 pontos importantes que a gente tem que avaliar numa ferida. Você domina? Seja sincero, comenta aí no chat. Prof, domino. Prof, depois das suas aulas, domino. Prof, eu não domino. Comenta aí, deixa aí no chat. Deixa aí no chat. Porque assim, tem que seguir as aulas do professor João. Tem que seguir. Tá? Por que eu falo isso, turma? Porque você tem 2 caminhos. Nesse exato momento. Continuar fazendo aquela porcaria, que é Isso aqui eu peguei de um profissional. Fico triste em falar isso, porque, poxa, turma, não busca conhecimento quem não quer. Porque eu, diariamente no Instagram, tô lançando conteúdo. Tô lançando diariamente conteúdos aqui no YouTube. E me aparece um profissional dessa forma. A enfermagem não se atualiza. A enfermagem não estuda. Que é isso, turma? Ou você tem esse caminho de um enfermeiro atualizado, que conhece as tecnologias, independentemente dos recursos ali na sua OBS ou no ambiente do seu trabalho, você consegue se sobressair na cicatrização. Não consegue fazer aquilo ali, aquela cagada. Eu falo é cagada mesmo. E não, vocês são enfermeiros de excelência. Qual caminho você vai escolher? 1 ou 2? Comenta aí no chat. Caminho 1 ou caminho 2? Seja sincero. É o teu corém, é a tua vivência como enfermeiro que está em jogo. Talvez vocês não percebam essa importância. Que você pode perder o teu único emprego que você tem por conta de um erro fatal. E como, professor, eu consigo prevenir esses erros? E como você pode me ensinar a dominar curativos de forma simples e fácil? Entendendo todos os curativos, entendendo exames, vendo essas fichas, tenho lá uma biblioteca completa para vocês. Turma, apresento para vocês um bônus. Eu estou deixando nessa aula, apenas nessa aula, vocês irão ter essa condição. Essas condições eu só libero em live, tá? Se vocês forem me perguntar no Instagram, eu não tenho. Que é um combo, o curso intensivo de curativos especiais, mais o curso de exames laboratoriais em tratamento de feridas, para você dominar de uma vez por todas todos os exames que você precisa aplicar para conseguir uma cicatrização 2 vezes mais rápido. E entender também todas as tecnologias que temos hoje no mercado quando falamos em cicatrizar uma lesão, tá? E o que você vai aprender no curso intensivo de curativos especiais? Você vai entender curativos para feridas exudativas, curativos para pouca exudação, cuidados com as bordas, soluções de limpeza da ferida, tratamento de infecções, desbridamento químico, desbridamento enzimático, um curso também de curativos aqui dentro, tá? E um bônus que é a atualização desse ano, tá? No exames laboratoriais é muito conteúdo, turma. No exame laboratorial é muito conteúdo e conteúdo de qualidade para vocês. Boas práticas de coleta, dicas de punção venosa, fases da coleta, tipo de tubo, fase de cicatrização, eritrograma, série branca, VHS, PCR, que mais? Meu Deus do céu, é muita aula. Aqui no de exames é muita aula para vocês. Fator, função renal, função hepática, tudo isso pode influenciar na cicatrização. Fala aqui, ó, exames. Conseguir dominar os curativos e conseguir dominar a identificação da causa da ferida, tá? E aí vou te dar gratuitamente, se você entrar hoje, um curso de fichas de atendimentos. E eu vou te mostrar, turma, essas fichas e vou te mostrar a plataforma aqui por dentro,
tá? Olha só, ó, no estralar de dedos, estou dentro do nosso curso aqui. Olha só, turma, a quantidade de aulas que vocês têm disponíveis aqui para vocês. Ó, isso aqui tudo é o curso intensivo de curativos, tá? Ó, certificado para vocês pegarem, o curso de fichas, todas as aulas aqui eu mostro como você vai aplicar cada uma das fichas, o curso de exames laboratoriais, olha aí, ó, isso tudo aqui, ó, é o curso de exames. Olha a quantidade de aulas, vitamina D, colesterol, glicose, muitas aulas aqui para vocês, função renal, fase da cicatrização, tudo isso para vocês dominarem exames, dominarem curativos, tá? Prof, eu cheguei, tem muitas aulas aqui fechadas. Por quê? Porque aqui é o projeto 2x+, tá? Não estou vendendo aqui o projeto 2x+, não, turma. Presta atenção. Eu estou disponibilizando para vocês esses 3 cursos aqui. Curso de curativos especiais e o curso de exames, beleza? E também vou disponibilizar esse bônus para vocês, que são as fichas de atendimentos. E lá embaixo, turma, tem mais um bônus, ó, que é a nossa biblioteca virtual. E dentro da biblioteca virtual, vocês têm o meu e-book de feridas e curativos disponíveis para vocês, tá? Então, ó, você vai ganhar o curso intensivo, você vai conquistar o curso de fichas, curso de exames, uma biblioteca, mais um livro de feridas e curativos para vocês. Tudo isso disponível apenas nessa noite, para você realmente se destacar quando a gente fala sobre cicatrizar feridas de verdade. Além disso, eu vou te dar 10 dias de garantia. Você pode assistir todos esses conteúdos em 10 dias. Aí você fala, professor, não gostei. Então você pode pedir ali o teu reembolso e a gente entrega o reembolso tranquilamente. Deixa eu te falar, durante todos esses anos que a gente tem esses cursos, a gente nunca teve um reembolso. Acredita? Nunca teve. O porquê? Porque a gente confia no nosso conteúdo. Vocês acabaram de ter um gostinho aqui nessa aula de como é as nossas aulas, de como a gente distribui todos esses conteúdos para cada um de vocês. E é isso que a gente entrega, essa entrega máxima para cada um de vocês. Professor, e o investimento? E o investimento? Turma, você pode comprar o curso de exames e você pode comprar também o curso de curativos especiais, fora a parte. Posso, professor? Posso. Tranquilamente você pode fazer isso. Mas, nessa noite, e cada um, ó, é 247. Ah, só quero o curso de exames, 247. Só quero o curso de curativos especiais, 247. Mas nessa noite, turma, eu vou fazer um pacote. Não vai sair por esse preço. Por esse investimento, não. Esses dois cursos, por o preço de um. Então, nessa noite, vocês irão adquirir esses dois cursos por 12 vezes de R$ 24,90. Ou à vista, tá? Ou à vista, R$ 249,90. Essa é a sua escolha. É uma disponibilidade que eu estou fazendo para você nessa noite. 2 cursos por o preço de um. Você vai dominar exames, você vai dominar todos os curativos por 12 vezes de R$ 24,90. Isso é menos que um hambúrguer no final de semana que você gasta e que só te engorda, inflama teu corpo e não vai servir de nada na tua carreira profissional. Talvez esse preço desse teu hambúrguer que tu gastou no final de semana não vai te valorizar profissionalmente. Não vai fazer você destacar na sua jornada da enfermagem. Tá vendo isso aqui? Selo do MEC. O nosso curso, ele tem selo do MEC. Então, você pode utilizar na sua faculdade a certificação de 60 horas, tá? Não é 30 horas. Abaixo de 30 horas, você nem utiliza no teu currículo. Presta atenção. Abaixo de 30 horas, você nem utiliza no teu currículo. 60 horas, certificação validada pelo MEC, tá? Então, essa é a baita oportunidade para você estar se atualizando cada vez mais no tratamento de feridas. Gostaram? Gostaram? Turma, eu não tive essas oportunidades quando eu era acadêmico. Queria ter uma oportunidade como essa de facilitar os meus conhecimentos. As aulas já estão disponíveis e gravadas, então você pode assistir no seu tempo, no conforto da sua casa, tá? Você tem 1 ano de acesso, 1 ano para você acessar todas as aulas, assistir, reassistir, até enjoar da cara do professor.
Então, assim, é uma baita oportunidade de investimento na tua carreira para você se destacar profissionalmente. Você tem duas escolhas: sentar, chorar e reclamar ou arrumar soluções. Eu sou um tipo de pessoa que busca soluções. Eu não sou um tipo de pessoa que vai viver reclamando pela minha realidade no plantão, pela minha realidade que eu não recebo bem, que eu não tenho mudança de nada. Não sou esse tipo de pessoa. E eu espero que você também não seja. É um investimento para a tua carreira hoje, tá, turma? Explore novos caminhos. Eu quero que você vá além da cicatrização de feridas. E aí, turma, gostaram da nossa... Ah, inclusive, não posso esquecer. O link tá na descrição do vídeo, como também fixado no chat, tá? O chat de vocês, ó, nossa equipe tá colocando agora o link para vocês estarem adquirindo o curso de exames mais o curso de curativos, tá? Então, ó, clica no link que está na descrição do vídeo, comentário fixado, como também no chat, comentário fixado, e nossa equipe também está colocando o link para vocês. Então, em todos os lugares vocês estão recebendo esses links para vocês estarem aqui adquirindo o nosso combo de cursos que eu estou disponibilizando nessa noite. Eu espero certamente que cada um de vocês, eu encontre, aliás, cada um de vocês lá no curso intensivo, lá no curso de exames, vocês dominando, e lá na prática, vocês olharem para trás e falarem: poxa, que investimento, esse investimento mudou minha vida, hoje eu tenho segurança em avaliar cada um dos exames. Turma, vou ficando por aqui e aguardo vocês na quarta-feira, tá? Quarta-feira, às 20 horas, entraremos ao vivo novamente para falar sobre a hipergranulação. Vamos falar sobre o tratamento, como conduzir, como é que ocorre a hipergranulação, como é que a gente vai otimizar a cicatrização. Vou ficando por aqui, aguardo vocês nas minhas próximas aulas. Valeu, turma! Cheiro no olho, abraço e até quarta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!